Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e você está no plantão 1905 e é onde eu te convido para viver a realização do sonho da medicina. Vamos aprender física para passar no vestibular da UES. E o nosso tema de hoje será o aulão de véspera UES, Universidade Estadual do Ceará. Os dois conteúdos que mais caem, que são eletrodinâmica e hidrostática. Douglas, o que você vai fazer? Nós vamos revisar por meio da resolução das questões que já caíram. Selecionei 11 questões, isso mesmo, 11, para a gente resolver agora e eu convido você a vir comigo. Pegue papel e caneta para poder acompanhar, fazer as suas anotações. Agora, Douglas, eu queria tanto ter um PDF com essas questões. Na descrição do nosso vídeo você vai ter um link para conseguir ter acesso ao PDF dessas questões. Não deixe de fazer o seu download. Mas, Douglas, eu quero muito mais. Se você quiser, eu tenho um curso feito para você que quer passar essa semana inteira revisando para a UES, resolvendo as provas anteriores por assunto. Assim você pega aqueles que têm mais dificuldade para poder dar aquela revisada e pegar o gás legal. Enquanto isso, vem comigo que a gente tem muita questão para fazer. Um resistor de 5 ohms é ligado a uma associação em série de duas baterias, uma de 10 volts e outra de 5 volts. Nessa associação, uma das baterias tem o polo positivo conectado ao negativo da outra. Com base nessa informação, a corrente no resistor em amperes é. Eis a representação do nosso circuito, descrito no enunciado. Você tem aqui um gerador, uma bateria, polo negativo, polo positivo. O polo positivo é o do traço maior. Este polo positivo de uma bateria está conectado ao negativo da outra. Isso é uma associação em série de geradores. Veja que, caminhando do ponto A até o ponto B, você tem um acréscimo de 10 volts. Do ponto B até o ponto C, você tem um acréscimo de 5 volts, o que significa dizer que, do ponto A ao ponto C, você tem um total de 15 volts. A gente soma as eletromotrizes para ter a DDP total aqui neste circuito entre o ponto A e o ponto C. Estes 15 volts serão utilizados para alimentar o nosso resistor. A DDP nos terminais de um resistor é dado pela resistência vezes a intensidade de corrente. A nossa DDP é de 15 volts. A resistência, 5 ohms. Qual é o número que multiplicado por 5 dá 15? Bem, você já deve saber. 3. 3 amperes corresponde à corrente que vai passar por aqui, ó. Esta corrente vem dos polos positivos para os negativos, aqui, ó, para o negativo do outro lado. Pronto. Então, este é o sentido da nossa corrente. Aí ela chega aqui, ganha 10 volts de eletromotriz, mais 5 volts de eletromotriz, 15 no total, e passa para o nosso resistor de 5 ohms, e a corrente que está passando por aí é de 3 amperes. B de bola. Considere dois resistores com resistências R1 e R2. A resistência equivalente na associação em série de R1 e R2 é 4 vezes o valor da resistência da associação em paralelo. Assim, é correto afirmar que qual dessas opções representaria a relação correta entre R1 e R2? Em série, a resistência equivalente da associação é dada por R1 mais R2. Em paralelo, a gente diz que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Você pode colocar como múltiplo comum o produto R1, R2. Dividindo R1, R2 por R1, dá R2. R1, R2 por R2 dá R1. Invertendo dos dois lados, você chega àquela famosa expressão que talvez você já tenha decorado. Quando houver dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente vai ser o produto, R1, R2, dividido pela soma, R1 mais R2.
agora que a gente já sabe disso, vai fazer uso daquilo que o enunciado nos disse, que em série é 4 vezes o valor daquilo que a gente tem em paralelo. Assim, a gente escreve que o valor da resistência equivalente em série é igual a 4 vezes o valor da resistência equivalente em paralelo. Douglas, e agora? Em série vai ser R1 mais R2. E em paralelo vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, a gente está apenas substituindo. Agora, nós podemos fazer o produto, passando este denominador multiplicando para lá. Isso vai nos dar R1 mais R2 vezes R1 mais R2, que é igual a o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso vai ser igual a 4. R1, R2. Douglas, trabalhinho braçal, nada que você não consiga fazer. Depois de ter passado este denominador para lá e multiplicado, você já chegou até aqui. Douglas, próximo passo, passa para o lado de cá, este 4R1R2. 2R1R2 menos 4R1R2, você já deve estar observando quanto que vai dar. Vai dar menos 2R1R2. Perfeito? Isso vai ficar igual a zero. 2 menos 4 dá menos 2. Douglas, já estou vendo aqui um produto notável, Isso daqui nada mais é do que R1 menos R2 ao quadrado. Olha o sinal de menos ali. Isso igual a zero. Douglas, tira a raiz quadrada dos dois lados. R1 menos R2 é igual a zero. Logo, R1 é igual a R2, e a opção correta para nós marcarmos é a de avião. A razão principal para o uso de altas tensões, como 750.000 volts, nas redes de transmissão de energia elétrica de longa distância é: opção A, reduzir o risco de choques elétricos? Bem, não deve ser, porque com essa tensão o choque é mortal. Reduzir os riscos ao meio ambiente? Não, o meio ambiente aqui não tem importância neste caso. Reduzir a perda de energia por efeito Joule ou Joule. Essa é a opção correta. Você se lembra que a potência é igual a I vezes U? Toda cidade tem uma determinada potência, que é a quantidade de energia que ela consome por intervalo de tempo. É a potência de consumo da cidade. O que é que vai acontecer? Se você isolar o valor de I, vai ver que a intensidade da corrente é igual à potência dividido pela tensão elétrica. Isso quer dizer que quanto maior a tensão elétrica que a gente utilizar para transmitir a energia, menor será a corrente necessária. E quanto menor a corrente que passa pelos cabos de transmissão, menor serão as perdas por efeito Joule. Douglas, por que razão? Faz de conta que você tem aqui um cabo de transmissão. Este cabo, por onde vai passar a corrente elétrica, apresenta uma resistência à passagem de corrente. A potência dissipada em um cabo, varia em função da corrente assim, R vezes I ao quadrado. Então, se você conhece a resistência elétrica do cabo, você diminuindo a intensidade da corrente que vai passar por ele, você vai ter menos potência sendo dissipada. Veja, aqui a gente já está tratando da dissipada. Antes, nós estávamos falando da potência
que vai ser transmitida, utilizada na cidade. Então você precisa jogar uma certa quantidade de energia para a cidade. Mas é importante que seja com menos intensidade de corrente. Por quê? Porque à medida que a corrente passa pelo cabo, ela vai esquentando o cabo. Menos corrente, menos perda de energia no cabo. Por isso a opção C é correta. Douglas, é para aumentar a potência disponibilizada ao consumidor? Não, não é bem por aí. Por que não, Douglas? Porque o consumidor tem uma certa demanda de potência, ok? Aí a gente vai utilizar uma tensão para atender essa demanda. Então você tem uma DDPU. Quanto maior a tensão, menos corrente vai passar pelos fios e menos perda a gente vai ter por efeito térmico. Considere 3 resistores iguais e de resistência R. Esses resistores são conectados de forma que o esquema elétrico fique semelhante a um triângulo, com cada lado correspondendo a um resistor. Assim, a resistência equivalente entre 2 vértices quaisquer deste triângulo é, vamos desenhar e calcular a resistência equivalente, vem comigo. E o nosso esquema será este daqui. O triângulo, cada lado com uma resistência, e a gente quer a resistência equivalente entre 2 pontos, 2 vértices quaisquer deste triângulo. Escolhi esses 2. Douglas, e se eu tivesse escolhido outros 2? O resultado seria o mesmo. Essa é a parte legal. Agora observe, você vai ter a corrente que vai entrar para a associação aqui, ó, vou chamar de isão, ela se divide em 2 partes. Uma parte, a corrente vem aqui por cima, e a outra parte vai ser a corrente aqui por baixo. Verifique que estes 2 resistores aqui de cima são percorridos pela mesma corrente. Isso significa que eles estão associados em série. A série é quando é a mesma corrente passando pelos 2. Como é que eu encontro, então, a resistência equivalente entre esses 2? Basta que nós somemos os valores. Então, a resistência equivalente de R em série com R vai nos dar 2R. Pronto, agora a coisa está legal. 2R. Certo, Douglas? Então está aqui, ó, a corrente que vai ali por cima. Agora eu observo que são 2 correntes distintas aqui nesta associação. É verdade. A corrente que vai por um lado, né, pela parte de cima, e a corrente que vem pela parte de baixo. Mas, nesta associação, eles têm a mesma tensão. Tanto de cima quanto de baixo estão ligados aos pontos A e B, então estão sujeitos à mesma DDP. Já entendi. Paralelo, não é? Sim, você pode usar aquela regrinha de que a resistência equivalente em paralelo, quando são 2, só vale para 2 isso aqui, ok? Vai ser o produto R vezes 2R dividido pela soma R mais 2R. Aqui em cima vamos ficar com 2R ao quadrado. E aqui embaixo, 3R. Cancela o R, ficamos com 2/3 de R e marcamos D de dado como opção correta. Essa maratona tá legal, não é mesmo? Se você quiser mais com tudo que já caiu na UES resolvido para você, eu tenho um curso de revisão por meio de resoluções de questões da Universidade Estadual do Ceará. Tem interesse? Veja o link que eu deixei na descrição do vídeo. Agora vem comigo que tem mais questões. Um raio é um fenômeno atmosférico caracterizado pela passagem de corrente elétrica, por exemplo, entre uma nuvem e o solo. Considere um raio que transfira 2 vezes 10 ao cubo amperes para o solo. Nessa situação, a corrente elétrica nesse circuito nuvem-solo é de... Por incrível que pareça, a resposta já está aí. Douglas, como assim? A corrente elétrica corresponde à quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Douglas, a gente mede isso daí em ampere, não é mesmo? Exato. Só que ampere é a mesma coisa que Coulomb dividido
por segundo. Ah, então está aqui, ó. Coulomb por segundo é sinônimo de ampere. O problema só queria que você soubesse a relação entre as unidades. O município de Fortaleza experimentou nos primeiros meses de 2019 uma intensa quadra chuvosa. Em abril, por exemplo, dados de uma instituição de meteorologia revelaram que a média de chuva no mês inteiro no município foi aproximadamente 500 milímetros. Supondo que a densidade da água seja de 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico, considerando que o município de Fortaleza tem uma área de aproximadamente 340 quilômetros quadrados e que a chuva tenha se distribuído uniformemente em toda a área, é correto estimar que a massa total de chuva foi. Vamos às contas. Vamos calcular inicialmente o volume de água que caiu, fazendo a área da base vezes a altura. Douglas, a altura foi de 500 milímetros, o que dá meio metro. Como é que a gente faz essa transformação? Divide por 1000. Lembre-se, milímetros. Agora, e a base? Quilo é o mesmo que 1000 metros, mas cuidado, estes 1000 metros, esses quilômetros estão ao quadrado. Então você terá 314, está vendo aqui o quilômetro? Eu vou escrever, 1 quilômetro são 1000 metros. Você sabe disso, não sabe? Só que estes 1000 metros estão ao quadrado. Ah, Douglas, então eu vou ter 314 vezes 1000 ao quadrado dá 1 milhão metro ao quadrado. Perfeito, professor. Então, eu vou ter 314 vezes. Isso aqui dá 10 a sexta metros quadrados de área. Vamos calcular o volume. Para encontrarmos o volume, a gente vai dizer que ele é a base vezes a altura. Área da base vezes a altura H, o que nos dá 314 vezes 10 elevado à sexta metros quadrados vezes 0,5 metros. Já viu que vai dar metro cúbico, não viu? Quanto que dá a metade de 314? Dá 157. Então, 314 vezes meio dá 157 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Isso é o volume. Douglas, mas ele quer a massa. Então vamos lá. A massa é o produto da densidade pelo volume. A nossa densidade aqui vale 150. Opa! A nossa densidade aqui vale 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Está aqui a densidade, quase, hein? E o volume vale 157 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Olha o metro cúbico indo embora. Nós vamos ter o resultado em quilogramas, certo? Então, nós vamos ter 157 vezes 10. 10 à sexta com 10 ao cubo, isso dá quanto? 10 a 9. Repete a base, somos expoentes. Quilograma. Douglas, onde é que eu vejo 156 vezes 10 a 9 quilogramas? B de bola. E assim acabou mais uma questão. A panela de pressão é um utensílio muito utilizado no intuito de diminuir o tempo de cozimento dos alimentos, pois o aumento da pressão interna permite a elevação do ponto de ebulição da água, mantendo-a em estado líquido a temperaturas maiores, ou seja, você consegue água a mais de 100 graus Celsius ainda líquida. E lembre-se de que é a água líquida que vai esquentar a sua comida, que vai cozinhar a sua comida. Ah, ok, né? Na hora que ela vira vapor, ela sai da panela, né? Bom, a pressão atmosférica varia com a altitude e exerce influência sobre o ponto de ebulição da água.
De modo simplificado, dentro de certos limites, o ponto de ebulição pode ser representado por uma função crescente da pressão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Considerando sua finalidade, como descrita no início deste enunciado, a panela de pressão proporcionaria um cozimento mais eficiente se comparado ao uso de uma panela comum, tanto ao nível do mar quanto no alto da montanha. Só que no alto da montanha, a panela de pressão é mais interessante ainda, porque no alto da montanha, a pressão atmosférica não te ajuda. Assim, o uso da panela de pressão é fundamental, porque você não vai conseguir atingir sequer os 100 graus Celsius no alto da montanha. Logo, essa questão teria como opção correta ser de casa. A eficiência seria ainda mais interessante lá no alto da montanha. Por quê? Porque no alto da montanha, a pressão atmosférica é ainda menor que ao nível do mar. Então, se seria difícil, né, você fazer o cozimento aqui ao nível do mar com a atmosfera, lá em cima é mais difícil ainda, de tal forma que a panela de pressão se torna ainda mais imprescindível. De qualquer forma, não foi um bom texto escrito pelo autor. O litoral do Nordeste do Brasil foi recentemente poluído por petróleo. Atente para as seguintes hipóteses sobre a origem do poluente. Primeiro, derramamento de petróleo na superfície da água, oriundo de vazamento em navio petroleiro. Segundo, o material ter se originado de vazamento em oleoduto submarino. Considerando essas hipóteses, é correto afirmar que, opção A, independente das duas hipóteses, o poluente flutuaria se sua densidade fosse menor que a da água do mar. Verdade! Quando é que um objeto vai aflorar e flutuar? Quando a densidade dele for menor do que a da água do mar. É isso que vai acontecer. Ah, Douglas, é correto afirmar que independente da densidade haveria flutuação. Não! Independente da densidade, somente na hipótese 1 o petróleo flutuaria. Bem, o petróleo tem uma densidade menor do que a densidade da água. Então, independente de onde o petróleo vem, ele acaba subindo, aflorando e, por isso, flutuando. Opção A de avião. Construções civis chamadas de barragens foram temas bastante explorados nos noticiários dos últimos meses. De modo simplificado, trata-se de uma parede vertical que serve para impedir a passagem ou saída de um fluido de uma dada região. Tem-se como exemplos os açudes ou as barragens de contenção de resíduos lamacentos de mineração. Considerando a face da parede de uma barragem que esteja submetida à pressão hidrostática do fluido que ela represa, é correto afirmar que a pressão é a mesma em todos os pontos do fluido com diferentes profundidades? Opção B. Em uma dada profundidade, não depende da densidade do fluido. Opção C. É maior em pontos do fluido que tenham maior profundidade. Ou opção D. Não depende da profundidade nem da densidade do fluido. A pressão hidrostática vai depender da densidade, da gravidade e da profundidade. Então, todos os pontos que estão em uma mesma profundidade vão ter a mesma pressão. Por isso, olha, é a mesma pressão em pontos com diferentes profundidades? Não, só se tiverem iguais profundidades. A gente pode dizer que a pressão em uma dada profundidade não depende da densidade do fluido? Claro que depende da densidade do fluido. Ela é maior em pontos do fluido que tenham maior profundidade? Sim. Não depende da profundidade nem da densidade? Aqui morreu duas vezes. Logo, nossa resposta correta está em C de casa. Considere um navio petroleiro parado em alto mar, desprezando os movimentos de ondas e forças de arrasto do vento. Caso o navio esteja em equilíbrio estático, é correto afirmar que é nula a soma vetorial da força peso com a força de empuxo? É vertical para cima o vetor força resultante da soma do peso com o empuxo?
É vertical para baixo o vetor força resultante da soma do peso com o empuxo? Ou é horizontal o vetor força de empuxo, que se anula com a força de atrito viscosa da água? Por incrível que pareça, quando você tem aqui um navio e este navio está parado, flutuando em alto mar, isso quer dizer que a força-peso é equilibrada pela força de empuxo. Se elas são equilibradas, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos contrários, de tal maneira que a força resultante é zero. Isso é equilíbrio. Logo, é nula a soma vetorial da força-peso com a força de empuxo. Se a gente tivesse a resultante para cima, o navio ia subir ainda mais para o ar. Se fosse para baixo, ele iria afundar. Considere 2 canos de PVC de uso regular em instalações hidráulicas residenciais. Suponha que os canos sejam utilizados para a descida de uma mesma caixa d'água. Assuma que os 2 dutos descem até o piso e têm diâmetros diferentes. Um tem diâmetro de meia polegada e o outro de 3/4 de polegada. A razão entre a pressão hidrostática dentro do cano de 3/4 e do cano de meia polegada a uma mesma altura do piso é: se estão a uma mesma altura do piso, estão também a uma mesma profundidade em relação à caixa d'água. Isso quer dizer que, se é a mesma profundidade, é a mesma pressão. Douglas, mas um cano é mais grosso que o outro. Não interessa, a pressão hidrostática depende apenas da profundidade, da gravidade e da densidade do líquido. Ah, Douglas, mas e as diferenças de diâmetro do cano? Não importa, é a mesma pressão. Então, uma pressão dividida pela outra pressão, se são iguais, a razão dá 1. Se eu dividir 2 por 2, dá 1. 3 por 3, dá 1. 5 por 5, 1. Milhão por 1 milhão, dá 1. Então, resposta correta, B de bola. Gostou? Quer continuar esse trajeto, essa caminhada comigo? Então, vem comigo para o curso de revisão por resoluções de questões da UES. Vai ser uma enorme alegria te acompanhar nessa reta final. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!